Graças e paz, amados, glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui entrando, com a nossa live de oração. Hoje nós vamos estar recebendo o nosso querido irmão Geraldo, Esperar que os amados irmãos entrarem para a gente dar continuidade, ok? Irmão Geraldo que está trazendo a exposição do livro de Mateus, O livro de Mateus, se não me engano, estamos no capítulo 4, ok? Toda quinta-feira aqui no Instagram, tá certo? Deus abençoe a todos vocês que estarão assistindo esse vídeo posteriormente também, tá bom? Só aguardar aqui os amados irmãos entrarem, para começarmos a nossa live com o nosso querido Geraldo. Geraldo é seminarista lá no ITEBS, onde nós concluímos também o seminário, E nós estamos felizes, amados, por estarmos voltando, a congregar no templo, uma vez que nós passamos aí 4 meses, cerca de 4 meses, sem culto presencial, E agora nós estamos retornando para o templo. Hoje é 16 de julho de 2020, Estamos retornando para o templo para assim estarmos cultuando juntos, uns com os outros. Graça e paz. Deus abençoe, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Estamos aguardando aqui os amados entrarem, mas já estou falando um pouco sobre como essa live fica gravada, Então nós estamos comentando um pouco sobre a alegria de podermos estar voltando aqui a cultuar no templo, Aqui nós já voltamos, já realizamos 3 cultos aos domingos, Bom, Geraldo, graças e paz, querido, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Geraldo vai estar trazendo a reflexão, no caso a exposição, continuando ainda no livro de Mateus. Se eu não me engano, Geraldo ainda é o capítulo 4, não é isso? E daqui a pouco o Geraldo está vindo, Nós estaremos trazendo o Geraldo aqui para estar participando conosco na exposição da palavra. Queridos, como eu falei agora há pouco, essa live fica gravada, Então nós estamos muito felizes em poder estar voltando a congregar no templo, presencialmente. É claro que nós não temos ainda, não fomos, digamos assim, liberados, para abraçar, para abraços, para aperto de mãos, mas estar junto já é uma grande vitória, Uma vez que nós estamos passando por um problema de saúde, Aí um vírus que entrou em nossa vida, Entrou na vida da sociedade como um todo. Ainda aqueles que não pegou o vírus, não foi acometido do Covid-19, ainda assim foi atingido de uma forma indireta por tudo aquilo que aconteceu, em torno. Então nós estamos voltando ao templo, a congregar no templo, Nós já fizemos 3 cultos aos domingos. Domingo passado foi o 3º culto, depois do decreto que foi aí dado pelo governador. E assim, hoje, depois daqui da live, nós estaremos, estou indo lá para a igreja juntamente com os homens. Os homens da nossa igreja estarão se reunindo hoje presencialmente, E eu, daqui a pouco, quando acabar a live, já estou correndo para lá, para o templo, para a gente fazer esse culto. E hoje nós vamos estar meditando, olha só, Geraldo, hoje nós vamos estar meditando lá na igreja, junto com os amados irmãos, sobre Salmo 119, versículo 11, onde o salmista diz: guardo a tua palavra no meu coração. Em outras versões diz: escondi
a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Hoje nós vamos estar meditando um pouco lá no templo, juntamente com os homens, sobre esse versículo, né? Sobre essa passagem. Queridos, nós vamos estar aqui trazendo o nosso querido irmão Geraldo, seminarista Geraldo, que estará trazendo a exposição. 5 minutos já nos passaram aqui. Irmã Joselma, graças paz, irmã Miriam, né? Irmã Miriam Lopes, que está também assistindo a gente pelo Instagram ou pelo perfil de Luan. Já quero aqui trazer o nosso querido seminarista Geraldo. Olha ele aí, graças paz, querido. Graças a paz, irmão. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. E você, tudo bem, meu amado? Bem, graças a Deus. Coisa boa. Muito bom estar aqui de novo com você. Com certeza. Para mim é um privilégio estar com os irmãos aqui nas quinta-feiras adorando o Senhor. Amém, amém. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Geraldo, eu já quero deixar você à vontade. Eu sei que você já preparou aí a exposição ainda em Mateus, capítulo 4 ainda. Capítulo 4. Hoje nós vamos falar dos versos 23 a 25. Olha aí, tá vendo? Então, versos 23 a 25 do capítulo 4 ainda de Mateus. E aí eu já quero deixar você aqui à vontade, né? Porque o tempo corre, né? E aí a gente fica lá na frente, a gente fica sem tempo. Deixa eu orar pela sua vida. Claudiano, querido, Deus abençoe. Claudiano de Araçagi está aqui com a gente também. Então eu vou orar pela sua vida, meu amado. Já quero deixar você à vontade. E lá na frente, se der tempo, a gente conversa um pouco. Tá certo. Amém. Vamos lá. Deus amado, glórias te damos, Pai amado, honras pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos como família, como filhos, como servos do Senhor. Ó Pai amado, e nesse momento queremos ser gratos, Deus, por todos os irmãos que aqui estão conosco, aqueles que irão entrar ainda nessa live, aqueles que não vão entrar nessa live, mas vão assistir posteriormente, que todos sejam abençoados pelo Senhor. Ó Deus amado, nesse momento eu quero te apresentar teu servo, o irmão Geraldo, Pai amado, que está aqui trazendo a exposição de Mateus, e hoje capítulo 4. Pai amado, nós queremos, Senhor, te pedir que o teu Espírito possa auxiliar nesse momento, para que ele possa estar passando, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, para que ele possa estar assim fazendo nesse momento, e que nós venhamos estar com os nossos corações abertos, meu Deus, para receber da tua palavra e ser abençoado por ela. Pai amado, nós somos gratos, como falei, ao Senhor por tudo, e é em teu nome que nós agradecemos. Amém e amém. 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 Bem, querido. Isaac, então, eu quero começar primeiro agradecendo a oportunidade, mais uma vez, de estar com os irmãos e trazendo o abraço do meu pastor, pastor Kerry, e ao pastor Ivaldo e a toda a igreja de Caporã. Tá certo? Amém. Hoje a gente termina o capítulo 4. Hoje a gente vai ler os 3 últimos versículos do capítulo 4. São versículos que é chave no entendimento de alguns outros versículos, né? Mais à frente eu vou falar na hora que a gente estiver falando aqui dos versículos. Mas é bom a gente entender bem esses 3 versículos, tá certo? Tem uma mensagem muito importante para nós nesses versículos que a gente vai conversar aqui agora. Então, amado, os irmãos que puderem, peguem a Bíblia, né? Ou alguma coisa para ler, né? Nós vamos ler Mateus, capítulo 4, versos 23 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindo da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. Amém. Irmãos, então,
O contexto ainda continua o mesmo. Os irmãos lembram que Jesus foi para Cafarnaum, na região da Galiléia, que a região da Galiléia era habitada tanto por judeus como por estrangeiros e por mestiços, ou seja, aquele povo misturado judeu mais os estrangeiros. Os irmãos lembram que Cafarnaum era um ponto estratégico, né, era um lugar estratégico, pois ficava centralizado na Galiléia, centralizado no sentido de estar a meio caminho das cidades mais populosas. Lá, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. E todos os dias ele levantava e saía para percorrer as cidades da Galiléia, ensinando em suas sinagogas, proclamando o reino de Deus e curando os enfermos. Só para lembrar, né, os irmãos não esquecerem do objetivo do livro. Né? O principal objetivo do livro de Mateus é mostrar que Jesus é o rei, o Messias esperado e o cumprimento do Antigo Testamento. Né? Segundo objetivo, fortalecer a fé dos irmãos. E terceiro objetivo, chamar os irmãos ao discipulado. Então, eu quero começar fazendo uma observação que eu retirei lá do livro de Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, né, de Ralph Grauer. Ele diz o seguinte, que viajar nos dias bíblicos era bem difícil e nunca um prazer. Aí o Ralph Grauer, ele vai lembrar lá que Paulo resume bem os problemas de viajar naquela época, né? Ele diz, lá em 2 Coríntios 11, 26 e 27, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. As dificuldades de se viajar era tão grande que as pessoas, antes de viajar, elas colocavam a sua vida em ordem. Caso ela morresse na viagem, então já estava todo mundo sabendo o que fazer. Era muito mais seguro permanecer em casa. Eles não estavam em pandemia, não, mas era mais seguro permanecer em casa. Caso eles só viajariam se fosse absolutamente necessário viajar, ou viajavam em grupo. Aí a gente lembra lá da família de Jesus indo para Jerusalém para a adoração. Eu não sei se os irmãos já leram Lucas, lá no capítulo 2, se eu não me engano, vai falar que José e Maria acabaram esquecendo Jesus no templo e voltaram no meio daquela multidão. Né? Então era assim que eles viajavam com bastante pessoas, porque era muito perigoso viajar. Viajar era uma coisa muito perigosa. Mas Jesus, ele estava ali na Galiléia. A Galiléia é uma região ampla, uma região bem ampla. Então, ele tinha o objetivo de atingir toda a Galiléia, toda aquela região, toda a região ao norte de Israel. Então, todos os dias Jesus levantava, saía para fazer as suas atividades diárias e caminhava. Ele caminhava para as cidades, chegava na cidade, ele ia para a sinagoga, ensinava na sinagoga, ele saía, pregava na cidade, pregava ao ar livre, né, ensinava, pregava e curava os enfermos. E de tardinha, ele retornava de novo para a Galiléia, ou de novo para Cafarnaum, melhor dizendo. Tinha dia que Jesus caminhava cerca de 100 quilômetros, porque tinha cidade que ficava até 50 quilômetros ali de Cafarnaum. Ele 50 quilômetros para ir, 50 quilômetros para voltar à tarde, depois do expediente. Não era uma coisa fácil, né? Não era fácil. Então, quando Jesus convoca os discípulos para estar com eles sabiam dessa dificuldade. E eles agora estavam acompanhando Jesus. Né? Jesus já não estava mais fazendo essa caminhada só. Agora ele tinha os discípulos junto com ele, fazendo essa caminhada todos os dias. E o detalhe, o verso 23 diz que ele ia, vai depender da versão, né? A versão que eu li diz que Jesus foi por toda a Galiléia.
Tem uma versão que vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia ou Jesus circulava toda a Galileia. O fato é que Jesus estava ali com o objetivo de alcançar aquele povo que morava naquela região. E por isso ele ia todos os dias para uma cidade diferente. E o que ele fazia? Ele ensinava, ele pregava o reino de Deus e ele curava os enfermos. O que Jesus estava fazendo era exatamente o que a igreja deve fazer. Ou seja, é o objetivo da igreja: ensinar, pregar e curar. Mas vamos analisar essas três áreas respondendo a três perguntas. As perguntas que eu pensei foi: por que ensinar? Por que pregar? Ou por que pregar somente o reino de Deus? E por que curar? Por que ensinar? Vamos lá. Eu sou militar do Exército e rodei bastante o Brasil, mas pouquíssimos lugares por onde eu passei tinha EBD funcionando. Eu tenho um outro amigo que também é militar que nem eu, também é militar do Exército, e um dia a gente conversando sobre EBD, ele me disse, você ainda encontrou igreja com EBD funcionando. Por onde eu passei, Brasil afora, não encontrei nenhuma igreja com EBD funcionando. É claro que o Ministério de Ensino não se resume a EBD, mas ela é a principal agência de ensino bíblico. Podemos pensar em várias respostas do porquê ensinar, mas eu quero responder com duas respostas que são as mais óbvias. Primeira, para que o povo não se perca. Oséias diz, lá em Oséias 4, verso 6, diz assim, o meu povo foi destruído ou se perdeu porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do meu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. É uma advertência forte de Deus para o povo de Israel. E Jesus, quando ele estava ali debatendo com os saduceus a respeito do arrebatamento, ele diz o seguinte: vocês estão enganados porque não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Logo, ensinamos, é preciso ensinar para que o povo não se perca. Desde os primeiros anos do cristianismo, o inimigo tem inundado a igreja com heresias, algumas sutis, outras escancaradas. Mas se o cristão não tem conhecimento das Escrituras, tanto faz uma heresia sutil ou uma escancarada. Eu tenho plena consciência de que existem heresias que são tão sutis que passam como ortodoxa. Apenas em um estudo aprofundado da Bíblia é que se toma conhecimento da heresia infiltrada naquele ensino. Mas não é isso que me preocupa. O que me preocupa são as aberrações, as heresias escancaradas que também passam como ensino bíblico, quando não temos o mínimo conhecimento das Escrituras. O fato de muitas igrejas estarem excluindo a EBD é muito preocupante. Vejamos o exemplo da Igreja Católica, que proibiu o acesso à Bíblia e criou inúmeras heresias que não podiam ser questionadas por seus fiéis. Quando nos deparamos com a extinção da EBD, logo lembramos da Igreja Católica. Parece que a Igreja Evangélica também está criando um ambiente seguro para propagar falsos ensinos. Claro, eu tenho certeza que alguém está pensando aí do outro lado, que não tem EBD, mas é livre o uso da Bíblia, diferente da Igreja Católica. Ou seja, cada crente em sua casa pode estudar particularmente a Bíblia. Mas será que estudam a Bíblia? Será que pelo menos leem a Bíblia? Também tenho consciência que a Bíblia diz que antes do homem da iniquidade ser revelado, haverá uma grande apostasia. E apostasia não é deixar de ir à igreja.
A apostasia é afastar-se da verdade de Deus revelada na Bíblia. Logo, se não leem, não estudam e nem frequentam a EBD, é muito mais fácil ser levado a acreditar em falsos ensinos. Portanto, apostatam dentro da igreja. Sabemos então que a apostasia é bíblica, no sentido de que está escrito na Bíblia. É até necessário que aconteça. Jesus diz que no final dos tempos, antes de ser revelado o homem da iniquidade, é necessário que aconteça a grande apostasia. Então, é algo que é necessário que aconteça. Ou seja, vai acontecer de qualquer jeito. Mas eu lembro aos irmãos também a respeito das palavras de Jesus para Judas. Jesus falou para Judas: na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, vai ser crucificado, né? Ele está falando disso. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido. Está lá em Marcos 14, 21. Ou seja, o fato de estar escrito que vai acontecer a grande apostasia não é motivo para abandonarmos a EBD e acelerarmos esse processo de apostasia, deixando de ensinar ou deixando de aprender conforme o mandamento do Senhor. E a segunda resposta, também óbvia, para essa pergunta, por que ensinar, é porque é uma ordem de Jesus. Lembro dos 2 primeiros versículos lá de Atos, né? Os irmãos que já leram Atos, lá nos 2 primeiros versículos diz assim, ó: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Esse é o versículo 1. Né? No verso 1 diz que eu fiz o primeiro tratado, ou seja, o primeiro tratado que ele está falando aqui é o Evangelho de Lucas, para relatar as coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Aí eu paro para que a gente medite. São 2 verbos de ação, fazer e ensinar. E ele diz, não só fazer. Muitas de nossas igrejas, e nós como líderes, pecamos, porque até fazemos, mas não damos ênfase em ensinar a fazer. Nós temos visto muito crentes subnutridos espiritualmente, sem nenhum conhecimento bíblico, e nós, igreja e líderes, somos os responsáveis. Nós estamos falhando em ensinar. A vida de Jesus era ensinar. Logo, também deve ser a vida da igreja. No verso 2 de Atos, diz assim, ó, até ao dia... Vou ler primeiro o verso 1 para a gente entender melhor. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Jesus, enquanto esteve na terra, não cessou de ensinar, como diz o verso 2, até o dia em que, depois de dar mandamentos, subiu ao céu. E quais foram esses mandamentos? Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. São mandamentos. É para que ninguém se esquive. Está no imperativo, é uma ordem. E Jesus chega a enfatizar: ide, fazei discípulos, ensinando. Fazer discípulos é ensinar. Mas ele enfatiza falando, fazei discípulos ensinando-os. Ou seja, ele quer enfatizar que a necessidade do ensino. É para ninguém ter dúvida, mas nós,
enquanto igreja, temos ignorado a ordem de Cristo. Isso é trágico. Bom, pensamos no porquê ensinar. Vamos pensar agora por que pregar. Eu diria, por que pregar somente o reino de Deus? Nos últimos anos, o púlpito vem sendo usado para tudo. Prega-se autoajuda, positivismo, ética, pragmatismo e, de vez em quando, até pregam-se o evangelho também. Mas não devia ser assim. O púlpito é lugar de pregar somente as boas novas do reino de Deus. Tudo mais deve ser evitado a todo custo. Eu entendo que é responsabilidade da igreja formar o cidadão celestial. Ou seja, o ensino deve ser completo. Deve-se ensinar a escritura, ensinar ética, ensinar até uma profissão para aquelas igrejas que têm condições para isso. Mas para isso existem a EBD e os multiministérios. O púlpito deve ser reservado para pregar somente o evangelho. Mas aí vem outro problema. Existem líderes que não sabem a diferença entre ética, pragmatismo e o evangelho. Sobem aos púlpitos certo de que estão pregando o evangelho, porque aquilo que estão pregando está escrito na Bíblia. Mas na Bíblia também está escrito que os demônios creem. O versículo diz: se tu creres que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Tiago 2,19. Se você pegar só uma parte do versículo, né, você vai falar assim, lá está escrito que os demônios creem. Mas o contexto todo, eu li só este versículo, mas se você ler o contexto todo em que está inserido esse versículo, você vai entender que o que o autor está falando é que crer que há só um Deus, que há um só Deus, não é nada demais, não é nada excepcional. Ele está dizendo que nós precisamos demonstrar a nossa fé através de atos concretos. Né? Então eu não posso pegar uma coisa que está escrito na Bíblia e como se aquilo fosse uma mensagem. A mensagem é o contexto, é aquilo que aquela passagem está informando. Porque não é só você pegar um versículo e achar que aquilo é uma mensagem, que pode ser uma mensagem, mas também pode não ser uma mensagem. Depende do contexto. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso? Então a gente tem que se situar. Eu queria dar mais um exemplo. Eu comecei a ler o versículo, mas eu vou primeiro dar um exemplo primeiro, depois eu leio o versículo. Né? Só mais um. Né? Eu já vi pregador ultra-calvinista falar do púlpito que Jesus não ama a todos, apenas os eleitos. O que é isso, senão um ponto de vista equivocado, pregado como uma verdade bíblica? Isso não é evangelho, porque a Bíblia diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Mundo de pessoas, ou seja, todas as pessoas. E diz ainda, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama, em que Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos em pecado. Romanos 5,8. Ora, o amor de Deus é incondicional. Se o pregador coloca condição para o amor de Deus, então ele deixa de ser incondicional e deixa de ser amor de Deus. Portanto, deixa de ser pregação do Evangelho. Então, ao subir no púlpito para pregar o Evangelho, a gente tem que pregar o Evangelho do Reino, o Evangelho da Bíblia, não o Evangelho que está dentro da nossa cabeça. Tem que ser a verdade bíblica que está revelada na Bíblia. Exatamente, a gente tem que estar sempre com isso bem claro, bem firme na mente, que não basta estar escrito na Bíblia.
tem que ser uma verdade bíblica, tá certo? E a terceira área que Jesus enfatiza é o ministério de cura, né? Por que curar? Eu acho que essa é a área mais negligenciada do ministério da igreja. Porque existem dois extremos. Existe aquela igreja que só foca na cura e a igreja que rejeita a cura divina. E ambos os extremos estão errados. Jesus nos mostra que tem que haver harmonia, equilíbrio entre essas três áreas: ensino, pregação e cura. O ministério de cura não se resume à cura espetacular, embora aconteça com frequência, e ela não pode ser o centro do ministério. Ou seja, acabei de falar, né? Deve ter harmonia entre as três áreas. Eu já vi, infelizmente, líder de igreja dizer que igreja não é hospital, que se a pessoa está doente, deve ser levada ao médico e não à igreja. Mas isso é diferente, exatamente o oposto do que Jesus ensinou. Vou deixar claro, todo doente deve ser encaminhado ao médico e deve seguir a orientação médica. Se tiver um médico para que possa ser consultado, ele deve ser consultado, né? Mas é importante que a igreja não perca a visão de que ela faz parte da cura. A oração pode muito. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a Bíblia nos estimula a estarmos praticando aquilo que Jesus mandou que a gente fizesse. Ou seja, que a gente tivesse seguindo os seus passos. Seguir os passos de Jesus é seguir toda a vida de Jesus. O que acontece é que temos medo de que a igreja se encha de pessoas que vêm atrás da cura somente e não querem compromisso com Deus. Mas Jesus nos ensina que, como consequência das curas, realmente virão pessoas que não querem compromisso com Ele. Mas não cabe a nós anular o ministério de cura para evitar que pessoas que não querem compromisso não se acheguem à igreja. A história mostra que, entre aqueles que vêm em busca de cura, há alguns que recebem a Cristo como Salvador. E a gente não pode fechar a porta para esses. A gente não pode. A gente não tem esse direito. Então nós temos que ter harmonia entre as três áreas. Ensino. O ensino tem que ser muito levado a sério. A pregação tem que ser bíblica. A pregação tem que ser pregar somente o reino de Deus do púlpito. O púlpito não pode ser utilizado para autoajuda, para ensinar ética, para ensinar pragmatismo, mas ensinar o reino de Deus, pregar o reino de Deus. E também temos que ter um ministério de cura, de intercessão, né, como a gente tem feito aqui nessas lives, né, não só na Igreja Caporã, a Igreja Batista da Orla também tem feito, e a gente tem visto Deus agindo maravilhosamente nesses dias aí. A gente tem que levar a sério esse ministério. Bom, o verso 24 diz assim, ó, que notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. Muito embora vai estar lá no final, talvez a gente nem vá falar sobre isso, porque talvez essa live não chegue até lá, mas esse verso 24, ele é a chave para nós entendermos, lá em Mateus 15, dos versos 21 a 28, que fala da mulher cirofenícia, ou da mulher cananeia, dependendo da versão da Bíblia, que pede que Jesus expulse o demônio de sua filha, e Jesus responde para ela que ele veio apenas para o povo de Israel. Quando a gente leu a Bíblia toda, a gente passou por esse versículo, a gente passou pelo versículo 24, quando a gente chega lá no capítulo 15, nos versos 21 a 28, a gente consegue entender que é uma aprovação.
Né? Por quê? Porque a gente entende que é uma provação? Porque aqui no verso 24 está dizendo que Jesus curou muitos outros estrangeiros. Traziam pessoas da Síria, né, de toda a área da Síria, Antioquia, toda aquela área ali. Né, de pessoas de Sidom, pessoas de Tiro. Né, ou seja, todos aqueles que vinham até Jesus, Jesus curava. Então, a gente entende que lá no capítulo 15, quando ele fala isso, ele está propondo uma aprovação, e não só para a mulher sirofenícia, mas também para os discípulos, porque os discípulos automaticamente falam assim: Senhor, despede ela está gritando aí atrás da gente, né? E Jesus fala: tá vendo? Não é nada disso. mas Ele, Geraldo, outra coisa, quando eles não vinham, os doentes não vinham até Jesus, Jesus ia até eles. Jesus ia até eles, exatamente. Eu vou falar justamente essa frase que você falou mais à frente. Né? Tá aqui no meus apontamentos para me falar. Então, mas voltando agora ao verso 24, dentro do nosso contexto aqui. Mateus, ele elenca os males. Ele diz que esses males eram torturas, né? Ele diz tormentas. Todos esses males, tudo que aflige ao ser humano, é como se fosse uma tortura. Então, Mateus, ele separa em duas categorias de males. Os males, as doenças da alma, os males da alma, né? Ele fala dos endemoniados, que era a doença mais simples, né? Que era a coisa mais simples, que bastava uma ordem e era expulso o demônio. E ele separa os epiléticos e paralíticos, né, simbolizando as doenças físicas, que requeria, às vezes, uma ação por parte de quem estava curando, no caso, por parte de Jesus, mas assim por parte da igreja também. Né, requer uma ação. Aí foi... Agora eu esqueci, não sei se foi o pastor Edmund na segunda, ou se foi o pastor Jailson na terça, que falou dos cegos, falou dos leprosos, né? Então, né, quando ele estava falando, eu estava lembrando desse versículo aqui, porque os cegos, Jesus curou cada um de uma forma diferente, mas tinha um ponto de contato entre eles, que Jesus fez lama, passou nos olhos, tal. Ou seja, era um mal físico que requeria uma ação, e Jesus fez essa ação. E às vezes a gente recebe também pessoas dentro da igreja que está passando por algum mal físico que requer uma ação da igreja, que a igreja caminhe com ele, dê algum suporte, que não é só a oração. Vou deixar claro que eu não estou dizendo que a oração não serve. A oração serve, é importante. A oração é a coisa mais importante. Mas, às vezes, além da oração, nós precisamos fazer alguma coisa a mais. E é isso que Mateus está pontuando aqui, né? Que são males da alma, ou seja, os endemoniados, ou coisas psicológicas, que às vezes basta uma oração. Basta uma oração e vai ser resolvido. E tem outras que o ministério de cura da igreja vai ter que funcionar, vai ter que trabalhar, vai ter que estar junto ali, passando algum momento junto, né, com aquela pessoa, fazendo algum tipo de atividade, que eu não sei qual é, né? Pode ser qualquer atividade. Aí eu lembrei aqui do toque do leproso, né? Você falou na live, né, Isaac, que Jesus nem precisava tocar no leproso, mas ele foi lá, ele tocou, ele é a fonte de cura, né? Qualquer um que se tocasse no leproso ficava leproso também, ou ficava impuro. Mas Jesus é a fonte da cura. Jesus, ele toca e o leproso fica curado. Então, houve uma ação de Jesus. E isso diz que, às vezes, nós precisamos agir também. A gente precisa orar e agir. A igreja tem que entrar nesse meio, né, Geraldo? A igreja tem que ir com a ação, porque a igreja é a mudança para a vida da sociedade. Exatamente, exatamente. Nem todos os males a gente vai conseguir expulsar através de uma oração. Às vezes requer uma ajuda, um acompanhamento. E aí, o Isaac, a gente entra no verso 25.
fechando o capítulo 4, né? A gente vê no verso 25 que grandes multidões o seguia, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. A multidão que seguia Jesus não tinha vida fácil, né? Eu falei lá atrás, né, do livro de costumes bíblicos, que falava que era perigoso você caminhar, né? E tinha pessoas ali que vinham de longe. Por exemplo, Jerusalém estava a 160 quilômetros. Dá para ir daqui a Natal andando. Não era uma coisa fácil. As multidões, às vezes, elas faziam um esforço sobre-humano para estar perto de Jesus. Mas ainda assim, não passava de multidão. E multidão sem compromisso. Porque não importa, né, não importa o nosso esforço, não é o nosso esforço que nos faz ser cristãos ou ser discípulos. O que nos faz discípulo é estarmos aptos a obedecer às ordens de Cristo. Quando nós nos colocamos como aquele que vai obedecer, que vai estar praticando aquilo que Jesus está mandando, aí sim nós somos discípulos. Aí sim nós somos amigos de Cristo, como ele vai falar, né? Eu postei ainda há pouco aí no Facebook um versículo, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus dizendo daqueles que amam ele, são aqueles que guardam os mandamentos. Então, essas multidões que vinham às vezes de muito longe, caminhava, sei lá, um dia. Eu acho que se fosse eu, ia caminhar uns 2 ou 3 dias, ou talvez até mais. Você vê quando eles estão voltando, que Jesus fica em Jerusalém, eles só vão dar conta da falta de Jesus depois de 3 dias. É verdade. Pois é. Mas essas multidões, só relembrando, não é o nosso esforço. Essas multidões faziam esforço. Não era uma coisa assim banal. Era um esforço que eles faziam para estar. Muitos vinham de vários lugares para serem curados. Outros apenas para estarem perto de Jesus, receberem os ensinamentos de Jesus. Mas não basta. A gente precisa receber Jesus como Salvador e estarmos aptos a fazer aquilo que ele manda, a obedecer a ordem de Jesus. Isso é que faz de nós um discípulo. Então, eu queria terminar fazendo essa exortação, que nós possamos cumprir o ministério que Jesus nos deixou sem abrir mão de nenhuma das 3 áreas: ensino, pregação somente do reino de Deus e cura. E que Deus nos ajude a estarmos fazendo aquilo que Deus espera de nós, que a gente possa cumprir os mandamentos conforme a vontade de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que bênção. Precisamos ter essa consciência de que a igreja, ela é justamente o sal dessa terra, né? Ela é a mudança dessa terra, a transformação. Não é que a igreja por si só ela vai fazer, mas aquele que habita na igreja é quem vai transformar. Mas vai transformar por meio de quem? Por meio de mim, por meio de você, por meio dos irmãos que estão aqui assistindo, por meio da igreja, do corpo de Cristo. Né? Então, no momento em que você falou do leproso que foi tocar em Jesus, né? Que Jesus tocou nele na verdade. E aí, não era somente no caso desse, mas todos os leprosos não poderiam ser tocados, porque se fosse tocado, ele se tornaria imundo, né? A pessoa que tocou se tornaria... E aí, corria o risco muito grande de também pegar a lepra. Mas veja que contraste agora. Não o leproso passa a lepra para Jesus, mas Jesus passa a cura para o leproso. É um contraste bem interessante, né? Mas porque esse Jesus, é como você falou, esse Jesus, ele é a cura em pessoa. Né? Ele é o médico dos médicos, é aquele que faz. E ninguém questiona, né? Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, Geraldo, e faz aquele e manda, né? Ele ordena.
ele ordena que Lázaro saia, né? Imagina, né? Chegar diante do túmulo, a pessoa morta lá de 4 dias, e porque Jesus chegou lá depois de 4 dias. Tem aí tem todo um contexto aí, uma história, né? Por esses 4 dias que a gente não vai comentar aqui. Mas Jesus chega depois de 4 dias e ordena para que Lázaro saia para fora, e aquele que é a cura, que é a ressurreição e a vida, que ele mesmo diz, traz Lázaro para fora. E outra coisa, Geraldo, uma coisa bem interessante, que eu fico matutando, eu sou igual a você. Eu sou igual a você. Eu lendo a Bíblia, eu fico pensando, mas Jesus, como foi isso que aconteceu? Porque Jesus, ele chega diante do túmulo de Lázaro e fala assim, Lázaro, saia para fora. Depois que Lázaro sai para fora, ninguém foi buscar Lázaro lá, ele saiu para fora. Quando Lázaro sai para fora, Jesus fala assim, desatai-o e deixai-o ir. Ele estava feito uma múmia, ele era, na verdade, uma múmia toda enrolada. Como foi que esse homem saiu para fora? Só quem estava lá que viu, meu irmão. A Bíblia fala que Jesus ordena ele sair e ele sai. Mas ele estava todo enrolado. Eu gosto dessa passagem, né? Tá lá em João 11. Eu gosto dessa passagem porque é o seguinte: a gente percebe que tanto Maria quanto Marta conhecia a Escritura. Mas conhecer a Escritura não é a mesma coisa do que confiar, do que acreditar naquilo que está escrito. Porque quando Jesus primeiro chama Marta e fala assim, se tu creres, verás a glória de Deus, aí ela fala, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ou seja, ela está falando assim para ele, eu conheço a Escritura também, eu também sou judia, eu também sou ensinado, eu aprendi isso aí. Aí ele fala assim, não, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. E aí ele faz o milagre. Mas às vezes a gente entra também, é um risco que a gente corre, de aprender intelectualmente a palavra de Deus. Nós precisamos entender, é necessário. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu me coloquei como um objetivo ler a Bíblia algumas vezes e li algumas vezes a Bíblia. Eu li a Bíblia mais de 10 vezes, mas Bíblia toda, de capa a capa, mas e às vezes as pessoas falam assim, não, mas para que ler a Bíblia toda? Né? Não vai gravar nada. Eu falei, bom, é verdade que não tem como gravar a Bíblia toda. Ninguém vai gravar a Bíblia toda. A não ser aquele, lá no livro de Eli, aquele filme, mas isso é filme. Mas isso é filme. Ninguém vai gravar a Bíblia toda. Mas você precisa ler, pelo menos ler. Você precisa estudar a Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia, mas mais importante de tudo, é compreender e colocar em prática os ensinamentos. Porque, tu vê, nós lemos agora aqui 3 versículos, que falam que Jesus começou a pregar, a ensinar, a pregar, a curar. Fala de Jesus, fala dos males, né, que Jesus curou todos aqueles que chegaram a ele, tanto os males da alma, quanto os males físicos, e fala do esforço, fala das pessoas que seguiam Jesus, muitas pessoas, uma multidão de pessoas seguia Jesus, ia atrás dele, e nem todas eram comprometidas com ele, mas todas iam. E aí a gente lê esses três versículos, e aí a gente entende que Jesus está falando que o ministério da igreja ele é composto por 3 áreas. É a área do ensino, da pregação e da cura. E que nós precisamos ter equilíbrio nessas 3 áreas e praticar essas 3 áreas. E aí você vê, né, como eu trouxe durante essa ministração, é que muitas pessoas não entendem bem e pregam coisas que não deveriam pregar. Eu já te falei, né, que eu já participei de culto que o pastor subiu lá no púlpito para falar sobre positivismo. Ele pregou o positivismo do culto. Ele pregou o positivismo do púlpito. Eu acho isso inadmissível. Isso é inadmissível. O púlpito é feito para você falar do reino de Deus, e só reino de Deus. A gente precisa
levar a sério o ministério de ensino, né? A gente tem passado pelo Brasil afora, a gente tem encontrado muita igreja que não tem EBD, muita igreja que não tem ensino da palavra, né? As pessoas são relegadas à sua própria sorte. Quem puder ler a Bíblia por conta própria, entender, tá tudo bem. Quem não puder, quem não souber, aí não vai aprender. Aí as heresias vão entrando e o outro ministério, o ministério mais relegado, melhor dizendo, que é o ministério de cura. Às vezes as pessoas não querem, fica com medo das pessoas ir para a igreja só por causa da cura. Não, mas não vou ficar fazendo isso, a pessoa vir só por causa da cura. Olha Jesus, olha a quantidade de multidão que ia atrás de Jesus por causa da cura. E quantas vezes ele falou assim, não vou parar de curar agora, porque senão o pessoal está vindo atrás de mim só. Então, a gente entende que não basta ler, a gente tem que ler, tem que crer no que está lendo e tem que praticar aquilo que estamos lendo, né? São coisas diferentes e coisas essenciais. Então, a gente precisa, né, crer, né? Crer no que está lendo, crer e colocar em prática. Porque Jesus disse, aquele que guarda os meus mandamentos é esse que me ama. Aquele que não guarda, não me ama, não. É simples assim. Simples assim. Vamos orar. Vamos orar, querido. Eu quero lhe convidar a fazer essa oração agora. Nós temos orando aqui por uma jovem aqui em Vitória, nós temos orado nessa lives, né? E eu quero dar uma boa notícia, né? Que ela estava entubada e estava na CTI, no CTI, né? E agora já está melhor, já está na enfermaria, já mexe os braços e mexe as pernas, porque tinha paralisado tudo. Então, isso já é bênção, né? Com certeza é oração mesmo. Né? É cura da igreja. Amém. É o ministério de cura da igreja. Né? Os santos estão orando. Então, Amém. assim, e Deus está fazendo, né, a vontade dele, claro. Não é a vontade nossa. A vontade de Deus que tem que prevalecer. E a vontade dele é que ela seja curada, né? Então, é uma maravilha, né? Maravilha. Antes de você orar, deixa aqui eu mostrar meu Davi aqui, meu Davi. Que rapaz! Olha! Nossa! Tá olhando pra lâmpada, rapaz. Aqui, ó. Tá fortão? Tá, pai. Benção a Deus. Foi. Vamos orar, meu amado? Vamos orar. Deus amado, Deus eterno, Deus santo, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus criador do céu e da terra. Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pela cura, Pai, pela melhora da Vitória. E pedimos, Deus, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue restituindo a saúde dela e que ela possa ter, Pai, a sua saúde totalmente perfeita, Deus. Sabemos, Pai, que a Tua vontade é que todos venham a se salvar, mas depende de cada um entender e crer na Tua palavra, Deus. Nós entendemos assim, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, que a Sua palavra chegue a todos os recantos desse país, para que as pessoas possam ter essa oportunidade de fazer essa opção por Ti, Deus. Eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos pregando nessa live, de estarmos levando a Sua palavra, e que essa palavra, nós sabemos que sempre faz o que Te apraz, ela nunca volta vazia, e que ela está nesse momento prosperando para aquilo que ela foi enviada, Deus. Por isso eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Geraldo, quinta-feira nós estamos aqui de novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí a gente começa o Sermão do Monte. Sermão do Monte. Olha, amado, você não pode perder. Vamos começar o Sermão do Monte. São 3 capítulos, 5, 6 e 7. E o irmão Geraldo está aqui para trazer a exposição. E nós aqui também fazemos comentários. Você pode comentar, leia aí em casa. E comente, faça, né, irmão Geraldo? Comente, interaja aí nas mensagens, tá certo? Vamos interagir nas mensagens, vem com perguntas. Se você leu em casa e não entendeu algo, pergunta aí. Se a gente souber, a gente fala. Se a gente não souber, a gente vai dizer que não sabe, mas vai procurar saber para dizer também. Né? A gente tem que ser sincero, nós somos humanos. O Geraldo acabou de dizer, nós não conseguimos decorar a Bíblia toda. Nós também não conseguimos dominar
toda a teologia, digamos assim, que a Bíblia contém. Então, alguma coisa pode ser que nós não sabemos, e aí a gente vai atrás, quem sabe, tá? Mas leia, e aí você comenta aqui, né? O irmão Geraldo, fica à vontade para agradecer os nossos amados irmãos. Amém. Eu, mais uma vez, né? No início, também agradeço agora no final a oportunidade me concedida. Trago também um abraço do pastor para o teu pastor, para a igreja. E quero agradecer também a Matilde, lá de Santa Catarina, que está conosco aí, a Jaqueline, lá do Rio de Janeiro, que está conosco aí nessa live, né? Agradeço por ele estar junto conosco e que Deus possa estar abençoando o coração deles e de todos os irmãos que estiveram junto conosco durante essa transmissão, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus e que a gente possa colocar em prática, porque não basta aprender, temos que colocar em prática. Colocar em prática é fundamental. Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer também novamente a você pela honra que você nos dá de estar aqui todas as quintas-feiras. Agradecer aqui aos irmãos que aqui entraram, né? A irmã Maria, que agora, né, até visitou. Amém, né? Irmã Maria, a diaconisa aqui da nossa igreja. Maria, Deus abençoe. Quero dizer aqui em público, né? A irmã Maria foi a pessoa que auxiliou a minha esposa, né, no parto, foi no hospital, né? Ainda está assim, com a gente, dando aquele auxílio, né, que é muito, muito bem-vindo. Irmã Maria tem sido uma bênção na nossa vida. Deus abençoe a irmã Maria, Deus abençoe a todos os amados irmãos que aqui estão conosco, os que Geraldo citou, os que entraram da nossa igreja, os que entraram que não são da nossa igreja, todos vocês sintam abraçados pela PIB Caporã e pela Igreja Batista da Orla, né? Nós amamos todos vocês. Deus abençoe. Geraldo, fique na paz, querido. Amém. Fique na paz. Até mais. Um abraço. Tchau.